Ele estava se afogando. Um milionário preso dentro do carro afundando no rio, até que uma menina de rua faz o impensável e muda tudo. Você não vai acreditar no que aconteceu. Durante a tarde já dava para sentir que o céu não estava nada amigável. Lá em cima, as nuvens cinzentas iam se juntando como se conversassem, formando um escuro cada vez mais pesado. Gustavo dirigia seu carro caro em direção à casa. Pensava nas reuniões intermináveis daquele dia. Negócios que não deram certo, promessas que ficaram no papel, gente que prometeu ajudar e sumiu. Quando estava passando por uma ponte velha, bem no começo da tempestade, o primeiro trovão soou como um aviso. Ele pressionou o acelerador, desviando de poças maiores que surgem do nada quando chove forte. Os primeiros pingos começaram a cair com força, batendo no vidro como se fossem balas miúdas. Gustavo apertou os olhos. O carro escorregava um pouco, o volante respondia devagar, parecia que todo o carro estava pregando peça. A chuva veio de repente, pesada, sem convite. As gotas batiam no para-brisa, escorriam em fios grossos, e o limpador mal dava conta. O céu escureceu de vez. Estava difícil enxergar à frente. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado. Pareciam faíscas dormindo sobre a pista. O ronco dos motores aumentou ao redor, mas dentro dele, Gustavo sentia apenas a respiração acelerada, mãos suadas no volante. Um segundo de distração, um pedaço de lama na pista que ele não viu, e o carro chutou. Primeiro um tremor, depois o controle escorregou pelas mãos dele. A traseira rodopiou como um peão fora de controle. Gustavo pisou no freio, girou o volante, mas a traseira continuou. As rodas patinavam no chão escorregadio. A ponte tinha sinalização dizendo que estava em manutenção, mas não tinha ninguém lá para dizer isso. Ele tentou fugir para a direita, mas a traseira retomou o controle e o carro deslizou para o vão aberto da ponte. O frio entrou pela janela, que já começava a ficar com gotas misturadas de chuva e suor. Em segundos, o carro começou a tombar. A suspensão bateu, um baque surdo, o coração que bateu mais forte ainda. Enquanto descia, Gustavo viu o céu por cima da cabine, a chuva escorrendo para dentro do carro, meio que refletindo o choque que estava dentro da cabeça dele. Sentiu o carro pular por cima do guarda-corpo, e num segundo estranho, em que o tempo passa devagar, ouviu um som de rangido metálico. Depois, o silêncio ficou por um instante antes do segundo impacto. O mundo tremeu de novo quando o carro caiu. Afundou. A água invadiu de uma vez. No estalo dos vidros, no baque das portas, Gustavo sentiu um choque elétrico percorrer o corpo e tudo ficou lento. Ele ficou ali com a cabeça presa no encosto, o coração acelerado, a água cobrindo os joelhos. O caos era total. A tempestade se intensificou ainda mais. O barulho da água batendo por fora e por dentro do carro era ensurdecedor. Sem conseguir pensar direito, Gustavo respirou fundo. Lá fora, no meio daquela chuva interminável, o carro sumia na água e a história dele mudava de vez. O carro afundou mais rápido do que Gustavo imaginava. Não era como nos filmes, onde tudo acontece em câmera lenta e dá tempo de pensar. A água entrou com força pelas frestas, invadiu o carro em segundos. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Apertou o botão do vidro. Nada. Tentou o outro. A mesma coisa. Tudo travado. O motor morreu, as luzes apagaram, e o painel só piscava como se tivesse surtado. Ele gritou, mas só ele ouvia. O som da chuva batendo no teto agora era abafado, meio distante, misturado com o barulho da água subindo. Começou a bater com os ombros na porta desesperado, puxava o puxador com força, mas era como se o carro tivesse virado uma prisão. O banco afundava, a água agora batia na cintura, gelada, pesada, e parecia arrastar tudo com ela. Gustavo esticou o corpo, tentou alcançar o celular no banco de trás, mas já não dava mais. O aparelho flutuava, rodando dentro do carro.
O desespero apertava o peito e o ar começava a faltar. Não porque estava sem oxigênio, mas porque o pânico não deixava ele respirar direito. Cabeça girava. Pensava na filha que não via fazia dias. Pensava no pai que dizia para ele não dirigir em dia de tempestade. Pensava até naquela mulher do sinal, com um cartaz escrito "Só preciso de um milagre". E agora era ele quem precisava. A água já estava no pescoço. Gustavo tentou chutar o vidro, mas os sapatos encharcados escorregavam. Tentou com os cotovelos, com os punhos, com tudo o que tinha. Os dedos estavam roxos, as unhas começavam a rachar. Cada tentativa doía mais. O teto do carro parecia encostar na testa dele. O vidro do lado de fora embaçado mostrava o mundo, sumindo. Um farol apagado, o capô inclinado e um rastro de bolhas que subia em direção à superfície. Ele pensava se alguém tinha visto. Será que algum motorista passou por ali? Alguém ouviu o barulho da batida. A chuva continuava forte, engolindo tudo lá fora. Gustavo não sabia mais o que fazer. Gritou de novo. O som abafado mal vibrava dentro do carro cheio de água. Ele bateu os punhos no volante, os olhos arregalados, os músculos do pescoço travados. A água agora chegava à boca. Ele esticou o pescoço para cima, tentando respirar os últimos segundos de ar que restavam dentro do carro. Sentiu a cabeça bater no teto. O coração parecia explodir dentro do peito. Tudo tremia por dentro. O desespero virava pânico puro. Não dava mais para pensar, só reagir. Os olhos começaram a arder. Ele fechou os olhos por um segundo, como se tentasse acordar de um pesadelo. Mas quando abriu de novo, viu algo diferente. Uma sombra do lado de fora. Rápida, pequena, como se alguém estivesse ali. Gustavo piscou forte. Era difícil ver, mas tinha alguém nadando, se mexendo perto do carro. Uma mão encostou no vidro, depois sumiu. O corpo inteiro de Gustavo congelou. Seria possível? Ele começou a bater no vidro de novo, com o pouco de força que ainda tinha. Chutava, empurrava, gritava sem som. De repente, uma pedra bateu com força no vidro do lado do passageiro. Um estalo. Depois outro. Trincou. Mais um golpe. O barulho ecoou dentro do carro. Gustavo arregalou os olhos. O vidro finalmente estourou. Pra dentro. E a água invadiu de vez, empurrando o corpo dele contra o outro lado do carro. Ele tentou nadar, mas estava preso pelo cinto. Puxou, torceu, apertou o botão, mas o cinto não soltava. O corpo ficava preso, enquanto a água puxava ele para fora. Do lado de fora, uma mão entrou pela janela quebrada. Alguém puxava ele com força. A água turva impedia de ver o rosto. Era só o vulto e a mão agarrando o braço dele com força. Finalmente, o cinto cedeu e o corpo foi puxado para fora. Gustavo saiu com os olhos fechados, engolindo água, tentando segurar o ar. Quando chegou à superfície, tossiu tão forte que parecia que ia vomitar o pulmão. A chuva ainda caía com tudo. Ele olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. E ali, bem na frente dele, com o cabelo grudado no rosto, a roupa toda molhada e uma expressão de quem não tem medo de nada, estava uma menina. Pequena, magra, com o rosto sujo de lama e água. Ela puxava ele com força pela margem, como se tivesse a força de um adulto. Não falou nada. Só olhou para ele com raiva e pressa. Continuou puxando até sair da água. Gustavo caiu na grama. Molhada, de costas, respirando fundo, não conseguia falar. Só tossia. E ela já estava virando as costas, sumindo na chuva, sem esperar obrigado, sem perguntar nada. Como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Como se salvar milionário fosse só mais um dia na vida dela. Quando a água entrou de vez, não teve mais volta. Gustavo nem sabia como ainda estava vivo. Tudo parecia fora do lugar. O som desapareceu. Ficou só aquele zumbido estranho dentro da cabeça, como quando você mergulha na piscina e tudo lá fora vira eco. O corpo dele batia contra as partes do carro.
As pernas estavam presas entre o banco e o volante. Os braços tentavam empurrar a água como se fosse ar. A mente dele rodava sem parar, tentando achar uma saída onde não tinha. O carro agora estava totalmente de lado, quase todo submerso, e ele se mexia devagar, como se cada movimento fosse feito de borracha. A água era gelada e doía, mas o que mais doía era não conseguir sair. Aquilo era tortura. O tempo parecia mais lento, mas o ar estava acabando. A boca dele se abriu tentando puxar oxigênio e só veio água. Engasgou, tossiu, tentou não respirar de novo, mas o corpo começava a falhar, a cabeça girava, o peito apertava. Gustavo tentou usar as pernas, empurrar o vidro, mas era como empurrar uma parede de pedra. A pressão da água era maior que ele. Tentou quebrar o vidro com o cotovelo, depois com os pés, depois com qualquer coisa que achasse. Bateu, bateu, bateu. A dor começou a subir pelos braços. E nada cedia. O banco de trás se soltou e veio para cima dele, pressionando ainda mais. O carro balançava. O teto encostava na cabeça. Ele começou a pensar que ia morrer ali, no escuro, sozinho, com os olhos arregalados e as mãos tremendo. O medo tomava conta de tudo. Não dava mais para se concentrar em planos, em lógica, nem em esperança. Só restava tentar resistir. Mais uma vez, tentou soltar o cinto. Apertava o botão com tanta força que o dedo ficou dormente. O cinto travava e destravava, mas não saía. O peito dele já estava preso. O ar tinha acabado fazia tempo. O corpo dele tremia inteiro. O carro rangia por dentro. Tinha um som de metal estalando, como se estivesse sendo esmagado. A água estava barrenta, escura, não dava para ver nada direito. Os olhos dele estavam vermelhos, ardendo, a boca machucada, uma sensação de formigamento nas mãos e nos pés, como se o corpo estivesse desligando aos poucos. Foi aí que a pedra bateu pela primeira vez. O barulho ecoou dentro da cabeça dele. O susto foi tanto que ele achou que era o carro cedendo. Mas não era. Era algo lá fora. Depois veio o segundo golpe. Forte, rápido, o vidro trincou. E ali, no meio daquele caos, ele viu uma imagem que não fazia sentido nenhum. Uma menina. Uma garota pequena, magra, com o cabelo grudado na cara, batendo no vidro com uma pedra. Vidro estourou de repente. A água entrou com tudo. Gustavo foi jogado para trás. O carro tremeu. Ele foi puxado por um braço que apareceu pela janela. Os dois se debatiam, tentando escapar daquele buraco. O corpo dele não respondia direito, mas a menina puxava com força. Ele tentou nadar, mas era como se tivesse toneladas em cima das costas. Foi saindo devagar, puxado, arrastado, quase desmaiado. A escuridão foi ficando menos densa. A luz da superfície aparecia como um clarão distante. Os dois subiram juntos, ela puxando ele com tudo o que tinha. O coração dele batia tão forte que parecia explodir dentro da cabeça. Quando a mão dele tocou o ar de novo, ele puxou com tanta força que engasgou, tossiu, se dobrou todo. E ainda assim, estava vivo. O rosto da menina apareceu de novo na frente dele. Ela não falou nada, só empurrou ele para a margem. Gustavo só conseguiu se agarrar num galho e se deixar levar. A força do corpo tinha sumido. O que sobrou foi a mente tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele se arrastou até a beira e caiu ali, com a cara na lama, sem força para levantar. A chuva continuava caindo, mas ele mal sentia. Estava ali, largado, vivo, respirando de novo, e aquela menina ainda era só um vulto sumindo no meio da água. Lara estava encolhida debaixo de um pedaço de lona azul rasgada, com os joelhos grudados no peito e o olhar fixo lá no rio. O corpo tremia, mas não era só por causa do frio. Era de tudo junto, a chuva, o medo, o que tinha acabado de fazer. A cabeça dela ainda estava girando. Respirava pela boca, tentando se acalmar, mas o coração não desacelerava. Os dedos ainda doíam de tanto bater no vidro. As unhas, algumas lascadas, sangravam devagar. Ela nem ligava.
Estava acostumada a sentir dor sem reclamar. Com 13 anos, Lara já tinha vivido mais coisa do que muito adulto. Conhecia o cheiro da rua, da comida do lixo, da gente que finge não ver. Sabia onde era seguro dormir, onde tinha que ficar esperta, onde dava para se esconder da polícia. Desde os 10 anos, depois que fugiu de casa, aprendeu a andar com o olhar abaixado e os ouvidos atentos. Tinha aprendido que se esconder era mais seguro do que pedir ajuda. Naquela noite, ela só estava ali porque o lugar onde dormia tinha sido ocupado por outros moleques maiores. Não quis brigar. Pegou as poucas coisas que tinha: um cobertor rasgado, uma mochila velha e um urso de pelúcia sem braço, e foi procurar outro canto. Parou debaixo da ponte por acaso. A lona achou jogada num canto, se cobriu, se encolheu e esperou a chuva passar. Foi aí que escutou o som do carro deslizando, o barulho da batida, o mergulho pesado no rio. Aquilo fez ela sair correndo sem pensar. Agora, sentada sozinha, escondida atrás de uns sacos de lixo, sentia o corpo todo dolorido, mas não o arrependimento. O que ela tinha feito, ninguém teria feito por ela, e ainda assim ela fez. Salvou um homem que nem sabia o nome. Um cara rico, com carro de luxo, terno caro, cabelo arrumado. Um cara que talvez nunca tivesse olhado para ela se visse na rua. Mas ali, dentro daquele carro, ele não era ninguém. Era só um homem prestes a morrer. E ela foi lá e puxou ele para a vida de novo. Lara olhou para os lados. Ninguém. Sempre era assim. Ninguém via ela. Os carros passavam, as pessoas andavam com pressa, fingindo que ela não existia. A menina invisível. Só lembravam dela quando queriam expulsar, bater ou dar bronca. Às vezes, um ou outro jogava uma moeda como se estivesse alimentando um pombo, mas olhar de verdade, nunca. De trás do saco, ela viu luzes vermelhas piscando. Bombeiros, ambulância, carros da polícia, um monte de gente correndo. Foi aí que se encolheu ainda mais. O medo voltou com força. Se alguém descobrisse que foi ela que salvou o homem, o que iam fazer? Iam levar ela para algum abrigo horrível? Iam bater nela? Levar o pouco que tinha? Lara não confiava em ninguém. Já tinha sido levada antes. Já tinha sido largada depois. O sistema, como diziam os adultos, era só mais um jeito de esquecer gente como ela. Ela ficou ali, escondida, observando de longe. Viu o homem sendo carregado numa maca, ainda molhado, com uma máscara de oxigênio no rosto. Alguém gritava ordens. Um bombeiro chutava a lama com raiva. Um policial apontava para a ponte, falando com o dedo no rádio. Ninguém, absolutamente ninguém, olhou para o canto onde ela estava. Lara segurou o cobertor velho com força. O cabelo grudado na testa, o rosto sujo de lama e lágrimas que ela não deixou cair. Estava viva. E ele também. Só isso importava. Ainda assim, uma parte dela queria que alguém notasse. Que alguém dissesse, foi ela. Que um dos socorristas parasse e perguntasse, você tá bem, menina? Mas ninguém fez isso, porque para todo mundo ali, ela era só parte da paisagem. Mais um vulto na chuva, mais um fantasma na rua. As luzes começaram a sumir, as viaturas foram embora, o homem foi embora, só ela ficou, sozinha, de novo. O cobertor já estava encharcado, colado no corpo. A mochila pingava, o urso, molhado, deitado no chão. Lara se encostou num pedaço de concreto quebrado, abraçou os joelhos e tentou dormir, mas o sono não vinha. A imagem daquele homem preso no carro ainda estava na cabeça. O medo dele, a respiração falhando, o jeito como ele olhou para ela quando saiu da água. Talvez ele lembrasse, talvez não. Mas se lembrasse, será que ia procurar por ela? Será que ia querer agradecer? Ou ia fingir que foi só um milagre, desses que as pessoas inventam quando não conseguem explicar? Lara sabia como o mundo funcionava, não esperava nada de ninguém. Mas lá no fundo, bem no fundo mesmo, ainda tinha um pedacinho dela que torcia para só dessa vez ser vista. Lara estava ali debaixo da ponte fazia uns 10 minutos. Tinha conseguido se ajeitar num canto mais seco,
com a lona por cima e o cobertor, velho, cobrindo as pernas. Era noite e a chuva batia forte lá fora. Ela contava os pingos no ritmo do gotejamento que caía da estrutura de concreto, tentando distrair a cabeça, sem pensar na fome, sem lembrar da dor no estômago que fazia dias que não ia embora. O urso velho, que ela chamava de João, estava no colo. Ela sempre apertava ele quando o mundo ficava mais difícil. Foi quando ouviu o barulho. Um som seco, forte, tipo um estrondo abafado, diferente de trovão. Parecia o som de algo quebrando, algo grande. Depois disso, o som de água se mexendo com força, como se algo tivesse mergulhado. O coração de Lara disparou. Ela se encolheu primeiro com medo, mas depois levantou a cabeça devagar. Olhou para fora da lona. Chuva grossa, noite escura, mas dava para ver uma movimentação no rio. Um carro, não parecia real. Ela piscou várias vezes, tentando enxergar melhor. Um carro tinha caído no rio, um carro de verdade. De longe, ainda dava para ver as luzes vermelhas traseiras se apagando, aos poucos afundando na água escura. Ela ficou paralisada por alguns segundos. Ninguém estava por perto, nenhum outro carro, nenhuma pessoa, só ela. A chuva continuava caindo como se nada tivesse acontecido. O mundo ali seguia normal, enquanto uma vida afundava bem na frente dela. Lara olhou em volta esperando que alguém aparecesse, que alguém gritasse, corresse, chamasse ajuda. Nada. Só ela e a chuva. O carro já estava com metade submerso. Ela sentia o corpo inteiro travado, como se tivesse esquecido como se mexia. O medo veio forte, junto com uma vontade estranha de fechar os olhos e fingir que não tinha visto nada. Era mais seguro. Era o que ela sempre fazia. Se esconder, sumir, não se meter, mas alguma coisa dentro dela mudou. Foi como se algo empurrasse por dentro, como se o grito abafado de alguém lá dentro do carro batesse direto na cabeça dela. Um pensamento só passou pela mente. Se fosse eu ali, ia morrer. E ela sabia que sim, ninguém teria pulado por ela. Ninguém teria se jogado num rio sujo, cheio de correnteza, no meio da noite, para salvar uma menina de rua. Então ela respirou fundo e soltou a lona. Levantou com tudo. O cobertor caiu no chão, o urso também. Sentiu a água gelada batendo nos pés. Os braços tremiam, os olhos arregalados. Correu até a margem do rio, tropeçando na lama, escorregando em pedras. Quase caiu 2 vezes. Chegou perto da beira e viu o carro afundando de vez. Só dava para ver o teto e um pedacinho da janela. Foi ali que ela viu o vulto dentro do carro. Um homem, batendo no vidro, tentando sair. O coração dela disparou de um jeito estranho. Não era mais medo, era urgência. Um tipo de coragem que ela não sabia que tinha. Olhou para o chão, viu uma pedra grande, pesada, agarrada na beira. Pegou com as 2 mãos, sem pensar se conseguiria nadar com aquilo. Só sabia que tinha que chegar até lá. Segurou a pedra contra o peito, tomou impulso e pulou. A água era muito mais gelada do que ela imaginava. Doeu na pele, nos ossos, mas ela não parou. Nadou com os dentes cerrados, usando os braços com força, chutando as pernas como podia. Cada braçada parecia mais pesada. A correnteza a arrastava, mas ela continuava. A pedra machucava o peito, mas ela não soltava. Quando chegou perto do carro, quase afundou de vez. Teve que se agarrar numa das janelas, se puxar com os pés batendo na lataria. O vidro estava ali, na frente dela, e lá dentro, o homem. O mesmo rosto que ela tinha visto segundos antes. Ele estava com os olhos arregalados, desesperado, batendo com os punhos. Ela levantou a pedra e bateu. Forte. 1 vez, 2, 3. O braço doía, o ombro estalava. 4 vezes, 5. Até que o vidro estourou. Ela largou a pedra, enfiou os braços para dentro, puxou o homem pelo colarinho do terno.
Ele estava pesado, quase desmaiado. Ela puxava com força, usava o próprio corpo para empurrar para trás. Engolia a água, batia nas portas, sentia a roupa puxando ela para baixo. Mas não soltava ele. Nadou de volta, arrastando o homem, batendo os pés, sentindo os músculos queimarem. A margem parecia longe demais, mas ela seguiu. Até o fim. Quando chegou, jogou o corpo dele na grama molhada, empurrou com tudo, caiu do lado. A respiração estava descompassada. O peito dela subia e descia rápido. O dele, aos poucos, começou a fazer o mesmo. Lara fechou os olhos por um segundo. Depois levantou, olhou em volta e correu, antes que alguém chegasse, antes que perguntassem, antes que vissem ela ali e tudo isso sem pensar. Ela não teve plano, não teve medo, só teve a decisão, a mais inesperada da vida dela. Pular por alguém que ela nem conhecia. O peso do homem parecia dobrar a cada segundo que passava. Lara puxava ele com força, mas a correnteza batia forte contra os dois. Ela já não sabia se o que escorria no rosto era a água do rio, da chuva ou do próprio suor. Os braços doíam, os dedos estavam tão gelados que quase não sentia mais. Mas ela não largava. Nunca tinha nadado com alguém nos braços. Nunca tinha feito aquilo antes. Só fazia o que o instinto mandava. Não solta, não para, continua. Cada vez que ela puxava, o corpo dele afundava um pouco. A roupa estava encharcada, pesava como chumbo. Lara tentava manter a cabeça dele fora d'água, mesmo que a dela mergulhasse, o tempo todo. A água do rio era pesada, cheia de sujeira, com cheiro ruim, queimava os olhos. Às vezes, ela engolia um pouco e tossia, se engasgava, mas logo voltava a puxar. Os pés batiam forte na água, tentando manter o equilíbrio. Ela pensava só numa coisa: não vou deixar ele morrer. Ela se lembrava das vezes em que quase se afogou sozinha, nas enchentes da cidade, quando tentava atravessar ruas alagadas para fugir da polícia ou pegar algum resto de comida. Mas agora era diferente. Agora tinha alguém junto, alguém inconsciente, dependendo dela. E isso fazia tudo ficar mais pesado e mais urgente. Cada metro era uma batalha. Quando chegou perto da margem, a chuva apertou de novo, como se o céu quisesse testar mais uma vez a força dela. Lara já não sentia as pernas. Os braços tremiam tanto que mal conseguiam segurar o colarinho da camisa dele. Ainda assim, deu um último impulso e jogou o corpo dele para frente, quase caindo em cima. Ele bateu na beira com um baque surdo, o rosto na grama molhada. Lara ficou ali um segundo de joelhos, arqueando o corpo para frente, tossindo forte, cuspindo. Água! Ela virou ele de lado com cuidado e começou a bater no peito dele com a palma da mão. Não fazia ideia se era assim que se fazia. Nunca tinha aprendido primeiros socorros. Nunca tinha visto ninguém fazer de verdade. Mas no fundo, sabia que não podia deixar ele assim. Bateu 1, 2, 3 vezes. Gritou com ele: "Acorda, moço! Acorda, por favor!" Ele não reagia. O desespero dela crescia. A chuva não dava trégua, caía como se quisesse lavar tudo, como se quisesse afogar de novo. Ela colocou os dedos no pescoço dele, como já tinha visto numa novela uma vez. Achou que tinha sentido um pulso, fraco, lento, mas estava ali. Isso deu a ela um segundo de esperança. Então continuou, dessa vez empurrando o peito dele com as 2 mãos, forte. "Vai, moço, respira, anda." Foi só depois da 5ª ou 6ª tentativa que o corpo dele se mexeu. Um engasgo, um som rouco, baixo. Ele tossiu forte, virou a cabeça pro lado e cuspiu um monte de água. O peito subia e descia de novo. Lara congelou. Olhou para ele esperando mais. Ele tossiu mais uma vez. Abriu os olhos devagar. Olhou para ela confuso. Não dizia nada. Só respirava com dificuldade, tentando entender onde estava. Lara se afastou um pouco, respirando aliviada. Ainda tremia. O corpo inteiro doía. As mãos estavam roxas de frio e os lábios começavam a ficar dormentes. Mas ela ficou ali,
de joelhos na lama, observando ele voltar à vida. Ele olhava para ela como se estivesse vendo um fantasma. Tentou falar algo, mas não saiu som. Ela balançou a cabeça como se dissesse, tá tudo bem, e ficou em silêncio. Eles ficaram assim por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. O barulho da chuva ainda forte ao redor, a grama molhada, o rio correndo, levando embora o que sobrou do carro. Nada mais importava ali, só o fato de que ele estava vivo, e ela ainda de pé. Foi então que, ao longe, ela ouviu um som. Sirenes. Alguém devia ter ligado, gente se aproximando, viaturas, vozes. Lara se levantou num pulo. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Não podia ficar, não podia ser vista. Era sempre assim, sempre teve que sumir. Mesmo agora, ela olhou para o homem mais uma vez, viu que ele estava consciente, respirando. Sabia que agora ele ia ser cuidado, a missão dela estava feita. Então correu. Saiu da beira do rio, atravessou por trás das árvores, subiu por um barranco de terra, escorregando com os joelhos arranhados, sem olhar para trás, e assim sumiu de novo, como se nunca tivesse estado lá. Gustavo estava desacordado quando abriu os olhos pela primeira vez desde o resgate. Sentiu o frio da grama encharcada sob o corpo, as gotas de chuva escorrendo pelo rosto e o som abafado de sirenes ao longe. As mãos dele tremiam demais e parecia que cada músculo havia sido desmontado. Estava tão confuso que demorou alguns segundos para lembrar onde estava até perceber que não era num hospital, mas sim ali, perto do rio, ensopado e nuançado de lama. O coração dele batia acelerado, meio fraco, e a respiração vinha em soluços. Ele ergueu a cabeça e viu vultos se mexendo perto das viaturas. Uniformes, lanternas, vozes. Alguém se aproximou devagar. Falou o nome dele com cuidado. Gustavo. Tentou responder, mas mal conseguia. E então, como num borrão, ele viu algo vermelho e marrom correndo em direção ao mato, sumindo por entre os troncos. No primeiro segundo, achou que tinha imaginado. Mas algo no olhar dele piscou. Era a figura dela. A menina pequena, de roupa suja e cabelos grudados, correndo mais rápido do que alguém daquela aparência jamais conseguiria. Gustavo queria gritar, chamar por ela. A garganta apertou, mas não saiu som. Um bombeiro se abaixou, colocou a mão no ombro dele. Fica tranquilo, senhor, o senhor está salvo. Ele balançou a cabeça devagar, tentando entender o que significava salvo. Era como se tivesse escapado da morte por milagre. Fechou os olhos por um segundo. Quando abriu de novo, não viu ela. Só as luzes piscando das ambulâncias. E aquele barulho de chuva que parecia não ter fim. Ele tentou se sentar, mas a dor atravessou o corpo. Cada movimento era um baque, um lembrete daquilo que viveu. O bombeiro trouxe uma manta e cobriu ele. Encostou um copo de papel com café quente que tremia na mão dele. O calor ocupou o corpo inteiro. Ele trouxe o copo até os lábios, bebeu sem pensar no gosto, só sentindo que aquilo o fazia voltar para o mundo. Olhou em volta outra vez, esperando ver ela surgindo do mato, calma, sem pressa. Alguém disse, tem alguém procurando por ela, mas ninguém sabe quem é. Gustavo sentiu um aperto no estômago. A menina que salvou a vida dele, que se jogou no rio sem pensar nas consequências, que nadou e enfrentou correnteza, se foi. Era como se um pedaço da realidade tivesse escapado com ela. Ele sentiu vergonha. Quem era ele para ficar ali, quentinho, envolto em cobertor, com um bom café na mão, enquanto ela corria sozinha de volta para a escuridão, sumindo na chuva? Queria pular dali e seguir o rastro dela, gritar, obrigado, quem é você? Espera. Mas não tinha força e nem jeito. As pernas dele não funcionavam direito. O corpo tremia e a cabeça latejava. Então ficou ali, olhando para a margem do rio, vendo a água correr sem cessar, como se nada tivesse mudado.
O mundo continuava, mas ninguém mais tinha coragem de atravessar. O resgate foi improvável, sim, mas aconteceu. E ele se perguntou pela primeira vez quem era capaz disso. Ele ali, deitado na lama, com um cobertor molhado, respirando com dificuldade, entendeu que a vida dele tinha mudado para sempre. Alguém que ele nunca viu direito mergulhou e salvou ele, quando todo mundo achava que não tinha salvação. Ele fechou novamente os olhos, tentando sentir o rosto dela na memória, e prometeu que não ia deixar aquilo passar. Mas ela já era um vulto fugindo na noite, invisível de novo. E ali ficou ele, engolindo ar quente, olhando para o escuro, carregando o resgate mais improvável que já viveu. O barulho do monitor cardíaco era a única coisa que quebrava o silêncio do quarto branco. Gustavo abriu os olhos devagar, sem entender direito onde estava. Tudo parecia distante, como se estivesse acordando de um sonho ruim. A primeira coisa que sentiu foi o cheiro forte de desinfetante e a agulha no braço, que puxava o soro lentamente. Ele tentou levantar, mas o corpo não deixou. Cada músculo pesava como se tivesse carregado o mundo nas costas. Piscou algumas vezes. Aos poucos foi lembrando. A chuva, a água entrando no carro, o desespero, o rosto da menina. Aquela menina. Ele sentiu o peito apertar de novo, não de medo, mas de outra coisa que ele não conseguia nomear. Ficou ali, olhando para o teto, com a cabeça cheia. Nunca tinha pensado na própria morte tão de perto. Não como ideia, mas como verdade. Ela tinha tocado nele, puxado pelo colarinho, quase levado. E por algum motivo que ele não entendia, uma criança salvou ele. Uma menina que ninguém sabia quem era. Uma menina que saiu correndo sem falar nada. Aquilo não saía da cabeça dele. O hospital era cheio de gente, mas ninguém falava disso. Médico vinha, enfermeira entrava, perguntavam como ele estava se sentindo, mediam pressão, anotavam no papel e saíam. Mas ninguém tocava no que realmente importava para ele. Gustavo começou a fazer perguntas. Quem me trouxe aqui? Alguém viu? A menina? Quem foi que ligou para o resgate? As respostas eram todas vagas. O senhor chegou com bombeiros. Não tinha ninguém mais no local. Talvez um pedestre tenha chamado socorro. E ele sabia que era mentira. Ele sabia o que tinha visto. Ela estava lá. Ela puxou ele do carro. Ela bateu no vidro com a pedra. Ela gritou com ele para acordar. Aquilo foi real. Mas ninguém acreditava. Achavam que ele tinha alucinado, que o trauma tinha feito ele imaginar. 2 dias depois, ele já conseguia andar com dificuldade. Levantava da cama, ia até a janela do quarto e ficava olhando a rua lá embaixo. Era como se tudo ali fora tivesse continuado igual, mas ele tivesse mudado por dentro. O que antes parecia importante já não fazia sentido. A empresa, as reuniões, o dinheiro, tudo isso agora parecia pequeno perto do que ele tinha sentido ali dentro do carro, preso, esperando o fim. Ele não era mais o mesmo. Algo nele tinha quebrado. E, ao mesmo tempo, algo tinha nascido, como se tivesse ganho uma segunda chance e agora não soubesse o que fazer com ela. Uma enfermeira entrou no quarto e perguntou se ele queria receber visitas. Ele hesitou. Disse que não. Não queria ver ninguém, nem amigos, nem colegas de trabalho, nem familiares. Todos eles pareciam parte de uma vida que não servia mais. A única pessoa que ele queria ver era aquela menina. Mas ninguém sabia o nome dela. Ninguém nem ao menos acreditava que ela existia. Para todo mundo, ele tinha sido salvo pelos bombeiros, mas ele sabia a verdade. E aquilo virou uma obsessão. À noite, ele não dormia. Ficava lembrando do rosto dela. Tentava desenhar na mente os traços, o olho escuro, a sobrancelha franzida, o cabelo grudado na testa. O olhar sério, maduro demais para alguém tão pequena. Ele via aquilo com clareza. E quanto mais lembrava, mais certeza tinha de que precisava encontrá-la. Não era só por gratidão. Era por algo maior. Era como se, ao salvar ele,
ela tivesse devolvido uma parte dele que estava morta há muito tempo. Na manhã do terceiro dia, Gustavo pediu alta. Os médicos disseram que ele devia ficar mais uns dias, fazer exames, tomar antibióticos. Ele recusou. Assinou os papéis, colocou a roupa que uma enfermeira trouxe da casa dele e saiu. Caminhava devagar, sentia o corpo ainda fraco, mas a mente estava firme. Sabia o que tinha que fazer. Não voltou para casa. Pediu para o motorista deixá-lo no bairro onde aconteceu o acidente. Queria andar por lá, ver se achava alguma pista. Passou por baixo da ponte. Olhou o lugar onde o carro tinha caído. Tinha marcas de pneu na lama, um pedaço de vidro quebrado ainda ali. Mas dela, nada. Ficou por horas parado naquele lugar, observando, esperando, ouvindo os sons da rua. Os carros, passando, as pessoas ignorando os cantos escuros onde talvez ela estivesse escondida. Em certo momento, um menino veio até ele e pediu uma moeda. Gustavo se agachou, olhou bem nos olhos dele e perguntou: "Você conhece uma menina de mais ou menos 13 anos que anda por aqui?" O menino franziu a testa. "Qual delas?" Gustavo puxou do bolso um papel com a descrição que escreveu no hospital. "Ela me salvou. Ela estava aqui." O menino olhou desconfiado, pegou a moeda e sumiu sem responder. Gustavo sentou na calçada, sentindo um gosto estranho na boca. Uma mistura de raiva, frustração e uma vontade absurda de gritar. Mas não gritou, ficou ali, respirando fundo. Pela primeira vez na vida, ele não tinha certeza de nada. Não tinha controle de nada. Só sabia que estava vivo e que tinha que achar aquela menina, custasse o que custasse, porque de um jeito estranho ela era o motivo dele estar respirando agora. E ele não ia descansar enquanto não olhasse nos olhos dela de novo. A sirene chegou como um grito rasgando o barulho da chuva. Vermelha, piscando forte, cortando o breu da madrugada. Os faróis iluminaram o mato, o barranco e o trecho da ponte, onde o acidente aconteceu. Em menos de 1 minuto, o lugar virou cena de emergência. Um dos bombeiros desceu rápido da viatura, segurando a lanterna com a mão firme, a outra já no rádio. Homem inconsciente próximo à margem do rio, possível afogamento. O que ninguém sabia era que Gustavo já tinha acordado e estava ali, sentado, coberto de lama, respirando como quem renasceu. 3 bombeiros desceram correndo até ele. Um deles ajoelhou ao lado, checou o pulso, falou com calma. "Senhor, o senhor consegue me ouvir?" Gustavo tentou responder, mas a voz não saía direito. A garganta ardia. Então ele só fez que sim com a cabeça. O bombeiro colocou a mão no ombro dele e olhou nos olhos, como quem queria entender mais do que o estado físico. Queria entender o que tinha acontecido ali. E o que viu nos olhos de Gustavo foi confusão, medo e um tipo de choque que não dava para esconder. Enquanto isso, outro bombeiro subia e descia o barranco com uma lanterna, olhando em volta, procurando. "Não tem ninguém mais na água." "Não, só ele." "Tem certeza?" Gustavo tentou falar. A garganta raspava. Fez força e soltou. "Tinha uma menina." O bombeiro parou, olhou de lado. "Menina? Que menina?" Gustavo tentou se levantar. O corpo doía, as pernas falhavam. Um dos socorristas ajudou. "Ela me tirou do carro, juro. Uma menina pequena, devia ter uns 13 anos. Ela que me salvou." Os caras trocaram olhares. Um deles disse: "Senhor, ninguém viu essa menina. O senhor pode estar em choque." E foi aí que Gustavo se irritou. "Eu não tô maluco. Ela me puxou do carro, nadou comigo até a margem. Ela bateu no vidro com uma pedra." A voz saiu embargada. Os bombeiros tentaram acalmá-lo. "Tudo bem, senhor, tudo bem. A gente acredita no senhor." Mas era claro que não acreditavam. Ele percebia nos olhos deles. Eles achavam que o trauma tinha feito ele imaginar tudo, como se a mente tivesse criado uma heroína para justificar o impossível. Enquanto isso, mais 2 viaturas chegavam. A polícia apareceu.
Ambulância. Os paramédicos abriram a maca e quiseram deitar Gustavo. Ele se recusou. Eu tô bem. Só me levem depois que acharem ela. Ninguém respondia. Um dos bombeiros chegou perto e falou baixo. A gente tá procurando, tá? Se ela estiver aqui, a gente acha. Mas era mentira. Eles já tinham aceitado a versão de que ele estava delirando. Era mais fácil acreditar nisso do que aceitar que uma menina de rua tinha feito o que nenhum adulto ali teria coragem de fazer. Gustavo olhava para o mato o tempo todo. Cada barulho fazia ele virar a cabeça. Ele esperava ver um vulto, uma sombra, um rosto conhecido. Nada. Era como se ela tivesse evaporado, sumido no escuro. Um dos policiais tirou foto do local. Outro perguntava coisas técnicas. Qual a velocidade que o senhor estava? A pista estava escorregadia? Por que o senhor não viu a placa de interdição? Gustavo só queria saber de uma coisa. Onde estava ela? Ele pediu que olhassem as câmeras da cidade. Falou que devia ter alguma por ali. Um bombeiro falou que talvez, mas só o trânsito cuidava disso. Outro sugeriu esperar o dia seguinte. Gustavo sentiu que ninguém ia fazer nada. Ninguém se importava. Era mais um acidente na cidade. Mais um rico que bateu o carro e sobreviveu. E a garota, invisível, como sempre foi, como ninguém queria ver. Quando finalmente aceitaram colocar ele na maca, ele não lutou mais. Só falou baixinho, quase num sussurro. Se ela aparecer, me avisa, por favor. O paramédico olhou para ele por um segundo e respondeu. Claro, senhor. Se a gente encontrar, avisamos. Mas era aquele claro que a gente sabe que não vem com esperança. Gustavo fechou os olhos, sentindo o movimento da maca ser empurrada na lama. A sirene voltou a soar. Entrou na ambulância calado. Antes da porta fechar, ele olhou uma última vez para a margem. A chuva batia na lataria com força. A água do rio seguia correndo. E ela continuava desaparecida. Ou melhor, continuava sendo o que sempre foi, invisível. 2 dias depois de sair do hospital, Gustavo estava sentado no sofá da sala de casa, mas não conseguia relaxar. O corpo ainda sentia o acidente, mas a cabeça estava muito pior. Ele já tinha vasculhado as redes sociais, chamado conhecidos da imprensa, mandado mensagem para gente da polícia. Ninguém sabia de nada, ninguém viu nada. A menina que tinha salvado ele simplesmente não existia. Era como se tivesse evaporado da cidade. E quanto mais o tempo passava, mais aquilo incomodava. Ele voltou ao local do acidente com o motorista. Caminhou pelo barranco de novo. Perguntou para vendedores de rua, para ambulantes, até para um casal que lavava roupas no fundo de uma casa ali perto. Ninguém tinha visto nada. Ninguém sabia de uma menina por ali. Tem tanta criança na rua, moço. Uma mulher disse. Vão e vêm o tempo todo. A maioria dorme embaixo da ponte ou nos vãos dos prédios. Gustavo agradeceu e saiu dali com a cabeça baixa. Ele passou a noite olhando sites de jornais locais. Começou a buscar notícias antigas sobre crianças desaparecidas, meninas em situação de rua, até boletins de ocorrência online. Mas eram tantos casos, tantas histórias parecidas, que tudo virou um amontoado de dados tristes e sem rosto. Fechou o computador e ficou com os olhos no teto. Aquilo não era só um agradecimento que faltava, era uma necessidade. Ele precisava entender. Quem era ela? Por que salvou ele? Onde tinha ido parar? A dúvida virou obsessão. Nos dias seguintes, ele contratou um detetive particular. Um cara experiente, que já tinha resolvido o caso de gente sumida, gente enganada, herança maldada. O detetive ouviu tudo com atenção. Notou detalhes e no fim perguntou, e se o senhor estiver enganado? E se realmente não havia ninguém? Gustavo fechou a cara. Não tô maluco, eu vi ela. Eu senti a mão dela puxando meu braço. Eu ouvi a voz dela. O detetive começou a buscar por abrigos na região. Visitou 3 nos primeiros 2 dias. Nenhuma Lara, nenhuma menina com o perfil.
Algumas meninas lembravam o tipo físico, mas nenhuma reconheceu Gustavo. Uma chegou a rir. Se eu tivesse salvado um cara rico assim, estava morando num hotel agora, disse com deboche. Gustavo riu sem graça, mas por dentro sentia um incômodo crescendo. E se ela não quisesse ser encontrada? E se tivesse fugido de propósito? E se estivesse escondida por medo? Voltou para casa sem respostas. Na manhã seguinte, ele apareceu ao vivo num programa de TV popular. Contou sua versão. Disse com todas as letras que não foram os bombeiros que salvaram ele, que tinha sido uma menina, uma garota de rua. Ela tem por volta de 13 anos, magra, pele morena, cabelo escuro, olhos muito atentos. Ela usava uma blusa vermelha e uma calça que parecia de moletom velho. A apresentadora fingiu surpresa. E o senhor nunca mais viu ela? Ele balançou a cabeça. Não, ela sumiu e eu preciso achar essa menina. O vídeo rodou, viralizou, foi compartilhado milhares de vezes. Gente começou a mandar mensagens, algumas verdadeiras, outras claramente tentando enganar. Uma mulher disse que era a menina, mas na hora do encontro era uma adulta com problemas mentais. Outra disse que conhecia uma garota parecida, mas quando chegaram no local, a tal garota nunca tinha ouvido falar de Gustavo. O detetive seguia investigando, mas nada de concreto surgia. Enquanto isso, a mídia tratava o caso como o mistério da menina desaparecida. Os jornais diziam que Gustavo estava em busca de um anjo desconhecido. As redes se dividiram. Alguns acreditavam nele. Outros diziam que era invenção. Teorias apareceram. Foi um espírito. Foi alucinação. Foi armação para promover um livro. Gustavo ignorava tudo. Não queria fama, só queria achar ela. Só queria olhar no rosto dela e dizer obrigado. Uma noite, andando pelas ruas perto de onde foi o acidente, ele viu um grupo de crianças perto de um posto. Um grupo pequeno jogando tampinha na calçada. Ele se aproximou devagar. Chamou um deles. Ei, posso falar com você? Um moleque de uns 11 anos, de boné e chinelo furado, olhou com desconfiança. Depende. Gustavo se abaixou, tirou uma foto do bolso. Você já viu essa menina? Não era uma foto real. Era um retrato falado que ele tinha mandado fazer. O menino olhou, pensou, franziu a testa. Ela é do centro, dorme na praça às vezes, mas sumiu faz dias. Gustavo sentiu um arrepio. Você sabe o nome dela? O menino deu de ombros. A gente chama ela de Ratinha, porque ela sempre some quando a polícia aparece. Gustavo anotou aquilo como ouro, Ratinha, praça, centro. Era um começo. E no fundo, ele sentia que estava mais perto. Porque uma coisa era certa, ela existia. E ele ia provar isso. Nem que tivesse que revirar cada esquina da cidade. A paciência de Gustavo estava por um fio. Já fazia quase 2 semanas desde o acidente, e ele sentia que quanto mais insistia em contar a verdade, mais gente se afastava dele. No início, pareciam interessados, curiosos, até solidários, mas agora era diferente. As pessoas respondiam com um sorriso amarelo, um tapinha no ombro e depois mudavam de assunto. Quando ele falava da menina, o olhar dos outros mudava. Era como se estivesse puxando um assunto proibido. Como se estivessem com vergonha por ele. Na empresa, o clima era ainda pior. Os sócios pediram para ele dar um tempo, evitar a exposição. Um deles chegou a dizer em tom educado, mas firme: "Você não percebe que está forçando demais essa história?" Gustavo encarou o cara por longos segundos. Você acha que eu inventei tudo isso? O outro desviou o olhar. Acho que você passou por um trauma. Talvez tenha confundido algumas coisas. Isso acontece. Gustavo saiu da reunião sem dizer mais nada. Por dentro, ele estava fervendo. Não era só a negação, era o medo. As pessoas não queriam ouvir aquilo porque preferiam o mundo do jeito que ele sempre foi, onde ricos e poderosos são salvos por outros iguais,
onde morador de rua é estatística, não herói, onde uma menina de 13 anos, com roupa rasgada e cabelo sujo, não tem vez nem voz. A verdade é que ninguém queria aceitar que aquela garota fez o que fez, porque admitir isso era encarar o próprio conforto. Era olhar para tudo que a sociedade ignora e ver que ali existe valor, coragem, humanidade. Era demais para eles. Ele conversou com uma assistente social. Mulher experiente, olhos cansados, coração no lugar certo. Ela ouviu tudo. Anotou. Fez perguntas, mas no fim disse o que ele já estava cansado de ouvir. Se essa menina existe, Sr. Gustavo, é muito difícil que queira ser encontrada. Crianças como ela têm medo de tudo. Já passaram por muita coisa e muitas vezes não confiam em ninguém. Ele segurou o rosto com as duas mãos. Mas ela confiou em mim. Ela se jogou no rio por mim. A assistente ficou em silêncio. Aquilo doía de ouvir. A imprensa, que antes tratava como milagre, agora começou a mudar o tom. Um blog de fofoca sugeriu que Gustavo estava usando o caso para chamar atenção. Outro programa de TV disse que talvez fosse uma jogada de marketing para promover uma nova campanha da empresa. Um colunista escreveu: um milionário grato inventa uma heroína invisível. Poético demais para ser verdade. Gustavo leu aquilo com nojo. Pensou em processar, mas desistiu. Não queria guerra, queria respostas. Ele começou a andar pelas ruas com mais frequência. À noite, com roupa simples, sem segurança, visitava a praça que o garoto do boné mencionou. Sentava no banco e observava. Conversava com vendedores, com gente que dormia na rua, com quem passava, levava comida, cobertores, roupas. Alguns estranhavam, outros aceitavam. E no meio disso tudo, ele fazia a pergunta: você conhece a Ratinha? A maioria não sabia. Alguns diziam que sim, mas davam informações vagas. Acho que ela estava por aqui mês passado. Vi uma menina desse tipo no mercado catando lata. Sumiu depois da última batida da PM. Um dia, sentado ao lado de uma mulher que vendia pipoca perto da estação, Gustavo contou a história de novo. A mulher, de cabelo preso e olhar firme, ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: moço, eu acredito em você. A gente vê coisa todo dia aqui. Tem criança com mais coragem do que adulto. Mas sabe por que ninguém fala disso? Porque ninguém quer ver. Porque dói. Porque quando uma menina dessas vira heroína, obriga todo mundo a repensar o mundo. E ninguém quer mudar nada. Essas palavras grudaram na cabeça dele. Era isso. A verdade era simples, mas incomodava. Dizia que as coisas estavam erradas, que os invisíveis são mais fortes do que os que vivem no centro do palco, que os esquecidos têm poder. E ninguém, absolutamente ninguém, queria lidar com isso. Era mais fácil chamar de loucura, mais fácil fingir que foi só sorte, milagre, alucinação. Naquela noite, Gustavo voltou para casa com um peso no peito. Não era frustração, era raiva. Raiva de ver que o silêncio das pessoas era mais cruel do que a dor física que ele sentiu preso naquele carro. Mais do que quase morrer, doía saber que mesmo depois de salvo, ele ainda estava cercado de gente que fingia não ver. Mas ele não ia parar, porque uma coisa ele tinha certeza: a menina era real. E ninguém ia apagar isso. Nem o tempo, nem a dúvida dos outros, nem os que preferem dormir tranquilos achando que sabem de tudo. Ele sabia a verdade. E se fosse preciso gritar até o último dia da vida dele, ele gritaria. Gustavo acordou cedo, com o celular apitando sem parar de mensagens de apoio. Mas ele ignorou todos. Se vestiu com uma blitz de camiseta velha, calça escura e tênis surrado do armário da década passada. Pegou a pasta com as anotações da detetive, telefonemas impressos, recortes de jornal e partiu sem aviso. Chegou primeiro à praça. A mesma onde o garoto de boné falou de Ratinha, estava vazia, cercada por prédios velhos e pichações.
Pousou a pasta num banco e começou a ler cada anotação, frase no bloco, nome que tinha ouvido. A chuva da madrugada ainda marcava poças no chão e o cheiro de terra molhada envolvia tudo. Ele respirou fundo, abriu a pasta com cuidado e começou a colocar nova ordem nas informações. Estratégia simples: conversar com quem conhecesse as ruas, que tivesse visto ela. Foi até uma vendedora de balas ali perto, puxou o assunto perguntando se ela já tinha visto uma menina chamada Ratinha. A mulher primeiro deu de ombros, depois parou, piscou e falou baixo que viu uma garota correndo cheio de sacola perto de um bar da esquina, sem casa, muita pressa. Gustavo anotou tudo. Agradeceu, saiu sem fazer alarde. Caminhou até o bar, um lugar sujo, mal iluminado, com cheiro de álcool e cigarro. Lá dentro tinha 2 homens com cara de quem estava ali o dia todo. Ele se aproximou da mesa, pediu licença, sentou. Disparou a pergunta devagar. Vocês viram uma menina no meio da rua, roupas rasgadas, correndo com sacola? Um riso baixo. Já viu de tudo, patrão rico. Ele puxou da bolsa a foto desenhada. Isso aqui é ela. Um dos homens esticou o olhar, sorriu de lado e mandou. Talvez. Saiu correndo para beco ao lado uns 2 dias atrás. Plateia sumiu. Gus engoliu seco, anotou o barulho do beco, agradeceu. Não pediu mais nada. Sabia que precisava mais pistas. Passou por mercados, cantinhos, paradas de ônibus. A cada esquina tentava puxar conversa. Conhece a Ratinha? Alguns riam, outros sem paciência. Mas aos poucos ele ia juntando pedaços. Ela aparecia perto da estação de trem de manhã, corria para pegar comida. À tarde sumia por uns dias. Várias crianças diziam que ela tinha um esconderijo no parque abandonado, perto da antiga fábrica de móveis. Quando o detetive compareceu, encontrou ele sentado na escadaria do parque, olhando a área deserta. Gustavo levantou devagar. Mostrou tudo o que tinha conseguido. O detetive franziu a testa. Isso é bom, mas não é prova. Gustavo respondeu sem olhar para ele. Eu sei, mas se errar esse endereço, perco ela de novo. E foi para o parque, subindo os degraus quebrados. Entrou na área coberta de entulho, grafite no chão, um balanço sem correntes. O silêncio, até do barulho do trânsito, já tinha sumido. Ele sentiu a mão suar. A esprevação empurrou ele. Para dentro, calçou o tênis na escada com um pouco de cuidado, fotografou um pano vermelho no chão, restos de panos, restos de cobertores. Respirou fundo, pegou. Um pano no canto, cheiro de comida antiga. Era ela, um pedaço de blusa vermelha, um fragmento de quem ela era. Guardou tudo. Fez foto, anotou cada ponto de cheiro, posição, data. Saiu rápido antes que alguém chegasse. No carro, respirou com força, aliviado, animado. Achou a pista. Era só um pedaço de pano, mas era um começo. Ele sabia que ela estava ali, naquele parque escondido, tentando sobreviver. E que dali para frente ia atrás com tudo. Fosse frio, fosse medo, fosse o que viesse. Ele precisava olhar nos olhos dela de novo e saiu rumo ao próximo passo da investigação pessoal. Gustavo já não sabia mais o que esperar. Tinha passado os últimos 4 dias andando em círculos por bairros que ele nunca tinha pisado antes. Com um papel na mão, o retrato falado da menina, perguntando nome por nome se alguém sabia onde ela estava. Já tinha ouvido de tudo. Uns diziam que ela tinha ido para outro estado, outros que tinha sido levada pela polícia. Alguns nem deixavam ele falar direito. Teve uma noite que dormiu dentro do carro, debaixo de uma árvore, só para não sair de perto da praça onde um moleque disse ter visto ela no dia anterior. O cansaço batia forte, mas ele continuava. Na manhã de uma quarta-feira, com o céu nublado e o cheiro de pão assando vindo de uma padaria ao lado, ele resolveu tentar mais uma vez. Passou na porta de um abrigo municipal, um lugar antigo, com muros altos e portão enferrujado. Nunca tinha pensado em entrar ali. Achava que ela nunca toparia ficar num lugar daqueles. Mas algo empurrou ele para dentro.
A assistente social da recepção olhou ele de cima a baixo, não com desprezo, mas com aquela desconfiança típica de quem lida com gente estranha todo dia. Posso ajudar? Gustavo respondeu com a voz cansada. Talvez. Tô procurando uma menina. Nome ninguém sabe ao certo. Dizem que ela é chamada de Ratinha. A mulher franziu a testa. Olhou para o lado como se estivesse tentando puxar algo da memória. Ratinha. Pequena, morena, calada. Ele fez que sim com a cabeça, sentindo o coração acelerar. Tem uma assim aqui faz uns 2 dias. Trouxeram ela desacordada. Tava com febre, desidratada. Gustavo nem esperou a mulher terminar de falar. Deu um passo para frente. Eu posso ver ela? A assistente segurou ele com a mão espalmada. Calma, moço. Aqui não é assim. Tem regra. Não é só chegar e pedir. Ele respirou fundo, tentou se acalmar. Por favor, é importante. Ela salvou minha vida. A mulher ficou em silêncio. Olhou para ele como se estivesse avaliando o que ele dizia. Depois, soltou um suspiro, cansado. Vou ver se ela quer falar com você. Entrou por uma porta lateral e sumiu por alguns minutos. Gustavo ficou ali, com o coração batendo forte, a respiração curta, as mãos suando. Quando a porta abriu de novo, ele soube antes mesmo da mulher dizer qualquer coisa. Aquela menina parada no corredor, de chinelo largo no pé e um moletom, grande demais para o corpo. Era ela, mais magra do que ele lembrava, mais assustada, mas era ela. Os olhos eram os mesmos. O jeito de olhar de lado, de segurar os braços como se estivesse sempre pronta para fugir. Ela não disse nada, só ficou ali, parada. Ele também não falou. Por alguns segundos, os dois ficaram se encarando como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Gustavo deu um passo para frente. Ela não recuou, mas também não se aproximou. Sou eu, ele disse baixo. Sou o homem do carro. Ela desviou os olhos, mexeu os pés, deu um passo para trás. Ele entendeu. Não era o momento de se aproximar mais. Então ficou parado. Você me salvou. Eu tô vivo por causa de você. Ela soltou um riso curto, quase de nervoso. Tô acostumada a ver gente morrer. Não achei que você fosse viver. A voz dela era rouca, firme, mas com uma pontinha de insegurança. Gustavo sentiu o coração apertar. Você sumiu, ela deu de ombros. Ninguém nunca me procura. Ele puxou devagar o papel do bolso. Era o retrato dela, mostrou para ela. Eu procurei cada rua, cada praça, cada criança da cidade. Ela olhou o papel. Não sou bonita assim. Para mim é igualzinho, ele disse. A menina olhou para ele de novo, dessa vez por mais tempo. Parecia medir ele, tentar entender por que alguém como ele estava ali falando com ela daquele jeito. O que você quer comigo? Ele pensou um pouco. Nada, só queria te agradecer. Só queria te ver. Ela balançou a cabeça devagar. Tá agradecido, agora pode ir. Gustavo não se mexeu. Você não precisa ficar aqui se não quiser. Ela o cortou. Eu prefiro aqui do que na rua. Pelo menos aqui ninguém tenta me bater. E tem comida. Ele respeitou. Tá certo. Fez menção de ir embora, mas se virou mais uma vez. Se um dia você quiser, eu posso te ajudar. Ela fez uma careta. Ajudar como? Ele sorriu. Com o que você quiser. Ela não respondeu, mas não virou as costas. Só ficou ali olhando ele sair. E foi assim que o primeiro reencontro deles aconteceu. Sem abraço, sem lágrima, sem final feliz, mas real, cru, direto, como tudo que ela viveu e como tudo que ele ainda ia viver. Lara nunca contou sua história inteira para ninguém, nem para as outras crianças de rua, nem para os adultos que tentavam puxar conversa. Sempre falava só o básico, não tenho mãe, não gosto de abrigo, tô de passagem, e todo mundo aceitava, ninguém insistia, porque quem vive na rua aprende rápido a não abrir o coração. Quem fala demais vira alvo, e ela já tinha virado alvo demais na vida. Mas naquela tarde no abrigo, depois que Gustavo foi embora, alguma coisa nela ficou diferente.
Ela passou o resto do dia quieta, sentada num canto, olhando a janela como se o mundo lá fora fosse outro planeta. Quando uma das funcionárias perguntou se ela estava com febre de novo, Lara balançou a cabeça. Disse que não era nada, só estava cansada. Naquela noite, deitada no colchão fino, com o barulho de outras crianças dormindo, ela ficou pensando no que ele disse. Com o que você quiser. Ninguém nunca falou isso para ela. Nunca. Desde pequena, a vida dela sempre foi decidida por outros. Nunca perguntaram o que ela queria. Lara não se lembrava muito bem da mãe. Lembrava de uma mulher com cheiro forte de cigarro e cabelo sempre bagunçado. Ela passava o dia fora, trabalhava num boteco pequeno e à noite chegava cansada. Falava pouco e dormia rápido. O pai, ela preferia não lembrar. Ele sumiu cedo, mas antes disso fez o suficiente para marcar. Às vezes vinha em casa bêbado, gritava, batia, quebrava as coisas. Um dia bateu nela e a mãe e foi embora. Nunca mais voltou. Quando a mãe morreu atropelada indo para o trabalho, Lara tinha só 8 anos. Lembrava do enterro, lembrava do cheiro da flor murcha e da sensação de estar sozinha, mesmo com um monte de adulto falando em adoção, parente, assistente social. Acabou indo morar com uma tia que ela nunca tinha visto antes. Uma mulher fria que tratava ela como um fardo. Colocava ela para lavar louça, varrer a casa e se reclamasse, era grito na certa. Às vezes vinha até tapa. Não demorou muito para fugir. Um dia, depois de uma discussão, Lara pegou uma sacola com 3 roupas, um pacote de bolacha e fugiu. Não sabia para onde ir, só queria sumir dali. Dormiu na rua pela primeira vez aos 10 anos. O chão era duro, o céu ameaçava chuva e ela segurava o urso de pelúcia que ganhou da mãe quando era menor. A barriga doía, mas era um tipo de dor que ela preferia. A dor da fome era melhor do que a dor de ser ignorada. Desde então aprendeu tudo sozinha. Onde achar comida, onde se esconder, como fugir de homem mal intencionado. Já apanhou da polícia, já teve os poucos pertences queimados numa limpeza de rua. Já passou 2 dias presa num abrigo horrível, onde as outras meninas batiam em quem era nova. Escapou pulando a janela do banheiro, nunca mais voltou. Aprendeu a calar, a correr, a mentir e a resistir. Por isso que quando viu aquele carro afundar, ela não pensou. Pulou por impulso. Era como se ela mesma estivesse naquele carro. Como se estivesse salvando a si mesma. Talvez por isso doeu tanto depois. Porque por um momento ela achou que poderia ser diferente. Que alguém veria ela de verdade. Mas agora, ali naquele colchão duro, ela começou a pensar diferente. Pela primeira vez, alguém tinha voltado para procurar. E isso bagunçava tudo dentro dela. Era como se a casca dura que ela criou para se proteger começasse a rachar, devagar, mas de um jeito que ela não sabia controlar. Fechou os olhos tentando dormir, mas a cabeça não parava. O rosto dele voltava o tempo todo. O jeito calmo de falar, a voz baixa, a frase "só queria te ver". Ela nunca teve alguém que só quisesse ver ela, que não quisesse nada em troca. E isso assustava mais do que tudo que ela já viveu, porque para quem cresceu sem esperar nada, começar a esperar alguma coisa pode ser a pior armadilha. Ela virou, embrulado, abraçou o travesseiro fino e murmurou baixinho sem ninguém ouvir: "Se ele voltar de novo, talvez eu escute". Quando Gustavo voltou à empresa depois de ter conversado com a assistente social, percebeu que a energia no escritório tinha mudado. Não era só o trabalho acumulado, era outra coisa. Denise entrou na sala dele. A irmã mais velha, advogada da família, rosto sério e sem paciência. Usava terno escuro, cabelo preso, sapato de salto. Era para ela a hora de dizer: "O que você está fazendo aí, perdendo tempo com essa história de menina?" E foi exatamente isso que ela disse. Cruzou os braços, olhou para ele. "Isso já está passando do limite, Gustavo. Sua vida pessoal está atrapalhando os negócios." Ele tentou explicar. Contou que encontrar a menina era importante.
que ela tinha salvado ele, que ele precisava devolver algo em troca. Ela riu por dentro. Essa história já deu o que tinha que dar. Você quer parecer caridoso? Quer aparecer na mídia? Ok, mas sem arrastar a família nessa. Ela apontou para a porta. Volte a lidar com os assuntos da empresa e esqueça essa bobagem. Ou vamos ter que conversar sério. Ele ficou em silêncio. Sabia que ela controlava muito mais coisas do que só negócios. Tinha influência na imprensa, no conselho da empresa, no banco da família. Alguns dias depois, Gustavo foi pego de surpresa. Um artigo surgiu num jornal dizendo que ele provavelmente estava alucinando ou exagerando por causa do trauma. Um repórter perguntou a Denise: "A família está preocupada com o impacto disso nos negócios?" Ela respondeu com aquela voz mansa, que mata mesmo quando parece calma: "Estamos apoiando como pudemos, mas o senhor Gustavo precisa entender que certas ideias causam mais danos do que benefícios." E assim o recado foi dado. Seguir atrás da garota era danoso. No dia seguinte, as redes sociais estouraram com posts jocosos: milionário perseguindo fantasma, homem-chuva em busca de heroína invisível. Gustavo lia tudo com o estômago virando dos dois lados. Foi aí que percebeu que essa não era só a ambição dela, era controle. Denise tinha poder até sobre o que as pessoas falavam dele. E ela usava isso para jogar o mundo contra ele, para esconder a verdade que ninguém queria ouvir. Ele estava num evento de negócios, quando sentiu alguém encostar sem avisar. Era Denise, sussurrando no ouvido: "Tente voltar ao normal ou a próxima reunião vai ser um pouco mais tensa, ok?" E ela se afastou andando como se fosse dona do salão. Gustavo notou os olhares mudarem. Gente cochichando. Algumas mulheres erguiam a sobrancelha com cara de quem dizia: "Algo tá errado com aquele cara." Ele percebeu que ela tinha começado a moldar a narrativa para todo mundo. Não quis ela, mas quem se importava com a história dele começava a ver ele como instável, perigoso para o negócio, um homem que tinha perdido a cabeça. Quando ele chegou, em casa cedo naquela noite, encontrou uma notificação no celular. Era um banco de investimentos anunciando a saída de Gustavo como membro do conselho por diferenças de prioridades e enfoque. Foi um golpe. A notícia correu. Denise aparecia como a pessoa calma, responsável, zelando pelos interesses da empresa. Ele mandou mensagem perguntando, implorando para saber quem tinha autorizado. Só recebeu um texto frio como gelo. Enquanto, é melhor focar em você." A mensagem veio do telefone dela. Ele sentiu o chão abrir. E Garota Invisível tinha trazido impresso na agenda dela o único motivo real de ele estar vivo. Agora ele perdia status, poder, dinheiro. Tudo por causa dessa menina que os outros preferiam ignorar. E por trás de tudo isso, tinha ela, Denise, redirecionando cada movimento, cada notícia, cada olhar contra ele. A partir dali, o adversário não era só a neblina do espírito da cidade. Era a irmã que não queria que a verdade aparecesse. A irmã que manipulava gente, opinião e ia parar quem fosse necessário para enterrar essa história. E agora Gustavo entendeu. Para seguir atrás de Lara, ele ia ter que lutar contra ela também. Gustavo entrou no prédio da empresa com o peito apertado, a mão fechada e o olhar fixo. Passou direto pela recepção sem dar bom dia, subiu até o andar da diretoria e empurrou a porta da sala de reuniões com tudo. Denise estava sentada na ponta da mesa, falando com 2 diretores e tomando café como se fosse só mais uma segunda-feira qualquer. Mas quando viu ele ali, o sorriso dela caiu num segundo. Ela sabia que ele vinha. "A gente precisa conversar. Agora." Ele falou firme, olhando direto para ela. Ela levantou com calma, fez um sinal para os 2 diretores saírem e esperou a porta fechar. Cruzou os braços, encostou na mesa e soltou: "Gustavo, se for sobre a história da menina outra vez, é sobre tudo, Denise. Sobre você usar meu nome para me tirar do conselho,
sobre espalhar que eu tô doente e sobre essa sua mania de decidir por cima de todo mundo. Chega, ela deu uma risadinha curta. Eu fiz o que era necessário. Você estava destruindo a imagem da empresa. Um dos nossos maiores clientes me ligou perguntando se você estava usando remédio controlado. Gustavo ficou parado. Engoliu seco. E você achou isso engraçado? Não, achei útil. Agora você pode cuidar da sua cruzada social em paz e deixar quem sabe cuidar do que é sério. Ele deu um passo para frente. Sério? Você acha que o que eu tô fazendo é brincadeira? Eu quase morri, Denise. Eu fui puxado do fundo de um rio por uma menina de rua. E sabe o que mais? Você não faz ideia do que é viver fora dessa sua bolha de luxo. Ela foi ficando vermelha. A calma escorregou do rosto. Não é sobre isso, Gustavo. É sobre estabilidade, reputação. Você quer bancar o Salvador? Ótimo, mas não arrasta a empresa junto. Não arrasta meu nome. Você tem ideia do que estão falando de mim? Ah, então é sobre você, sobre a sua imagem. É sobre tudo que a gente construiu. Pai não deixou isso nas nossas mãos para você acabar com tudo por causa de uma história bonita. Você acha que o conselho vai apoiar esse circo que você criou? Eu não tô tentando fazer espetáculo. Eu tô tentando fazer justiça. A menina sumiu, Denise. Sumiu. E ninguém se importa. Nem você. Ela virou de costas por um segundo. Depois, se virou com um olhar gelado. Eu vou ser direta. Ou você para com isso agora, ou eu vou fazer o que for preciso para te tirar de vez do jogo. Isso inclui a imprensa, o conselho e até o inventário do pai. Você vai me deserdar agora? Se for preciso, sim. Isso aqui não é um conto de fadas, Gustavo. Você está se perdendo num delírio. Vai acabar sozinho, pobre e ridículo. Tudo por causa de uma garota que nem quer ser encontrada. Silêncio. Os dois se encararam por longos segundos. Não tinha mais laço, nem amor de irmão ali. Só um abismo. Um querendo tapar um buraco com dinheiro. O outro tentando resgatar uma verdade que o mundo inteiro fingia não existir. Gustavo pegou as chaves do escritório, colocou em cima da mesa e falou sem levantar a voz. Você pode ficar com tudo isso, mas não vai me calar. Eu vou continuar. E quando eu encontrar ela, vai ser você quem vai ter que explicar por que fez de tudo para esconder uma história dessas. Saiu da sala sem olhar para trás. A porta bateu devagar. Denise ficou parada, respirando fundo, com a mão tremendo perto da xícara de café. E ali, no silêncio daquele escritório bonito, ela entendeu que tinha perdido mais do que o controle. Tinha perdido o irmão. E que, agora, ela ia ter que lidar com alguém disposto a tudo, mesmo sem nada. Gustavo estava sentado na calçada da frente do abrigo, com a cabeça baixa e as mãos apoiadas nos joelhos. Tinha passado quase uma hora ali, esperando que Lara saísse para tomar ar, como fazia de vez em quando. Não queria forçar nada, não queria assustar, só queria tentar, mais uma vez. O vento batia gelado. Os carros passavam lentos na rua estreita e cada buzina parecia puxar ele de volta para um mundo que não fazia mais sentido. Quando viu a porta lateral do abrigo abrir, o coração acelerou. Era ela. Moletom cinza, o mesmo chinelo largo, os cabelos presos de qualquer jeito. Ela olhou para a rua, para o céu e só depois viu ele ali. Parou, pensou. Ficou olhando como se decidisse se voltava para dentro ou não. Ele levantou devagar, ergueu uma das mãos. Não disse nada, só esperou. Ela foi até o portão, parou a uns 2 metros dele. Você de novo? Eu disse que não ia sumir. Ela encostou na grade de ferro. Vai tentar me convencer a sair daqui? Não, só quero conversar. Ela deu de ombros. Tá, fala. Gustavo respirou fundo. Não era fácil. Ele tinha pensado em 1000 formas de dizer aquilo, mas todas pareciam erradas. Então foi direto, sem ensaiar. Eu aluguei uma casa, pequena, num bairro tranquilo. Não tem luxo, não tem nada demais, mas tem cama, comida, segurança. Eu pensei,
Se você quiser, pode ir para lá. Não é abrigo, não é casa de ninguém, é sua, só sua. Ninguém vai mandar em você, nem eu. Ela franziu o rosto, fechou um pouco os olhos. Por quê? Porque eu sei o que você fez por mim. E porque eu sei que ninguém nunca te deu nada. De verdade, só ordem, tapa, desprezo. Eu não quero ser mais um. Ela abaixou os olhos, pensou. Depois olhou para ele de novo. Você quer me adotar? Gustavo balançou a cabeça. Não agora. Não é isso. Você não me conhece. E eu não vou te forçar a nada. Mas, se você quiser tentar, se quiser um lugar para respirar, para dormir, para comer, tá lá. Ela olhou para o lado, para o chão, para a rua. O corpo todo dela mostrava que estava travando uma batalha por dentro, entre a vontade de confiar e o medo de tudo dar errado de novo. Depois falou baixo. Se eu for, posso sair quando quiser? Claro. E se eu não gostar? Você vai embora, sem ninguém te prender. Ela pensou mais um pouco. A voz saiu quase num sussurro. E se você estiver mentindo? Aí você me odeia e me esquece, mas pelo menos você vai ter visto com os próprios olhos. Ela encarou ele de novo. Aquela mesma expressão dura de quem viveu coisa demais para se encantar fácil, mas também com uma faísca diferente. Algo que Gustavo só tinha visto quando ela abriu a porta do carro afundado. Coragem. Onde é essa casa? Ele tirou um papel do bolso. Um mapa desenhado à mão, simples, com um ponto marcado em vermelho. Aqui. Entregou para ela. Ela olhou o papel, dobrou com cuidado, guardou dentro do moletom. Eu vou pensar. Tudo bem. É só isso que eu queria. Ela virou as costas, voltou para dentro. E ele ficou ali, parado, com o coração batendo feito tambor. Sabia que tinha feito o que podia. Agora era com ela. Só ela podia decidir. Mas pela primeira vez, ele sentiu que ela estava considerando. Mesmo que fosse só um pouco. Mesmo que fosse só pensar. E isso, para alguém como Lara, já era um passo gigante. Gustavo acordou com a mensagem antes do sol nascer. A tela brilhava no escuro. Menina localizada, instituição, preciso de orientações. Era da assistente social do abrigo. O coração dele disparou. Por um segundo, sentiu esperança, mas sabia que algo podia dar errado. Ele respondeu rápido. Mantenham ela aqui, não deixem levarem. Mas as horas que se seguiram foram uma tortura. Ele esperou ligação, atualização, qualquer notícia. Só recebia silêncio. De tarde, resolveu ir até a delegacia mais próxima. Encontrou a assistente social aparecendo na sala da ouvidoria. Ela estava pálida, olhos atentos. Eles vieram com mandado. A juíza autorizou a ida dela para a instituição de acolhimento. Ela não tem linha de parentesco e o abrigo não podia se recusar. Gustavo sentiu o chão sumir. Mas ela quer ficar lá? É bom para ela? A social sacudiu a cabeça lentamente. Ela não gostaria, mas autorizaram, tem que cumprir. Gustavo saiu da delegacia atordoado. Foi direto para o abrigo. Quando chegou, a porta estava aberta. Crianças entravam e saíam. Funcionários conversavam em quarto canto. A menina não estava lá. Ele foi até a sala principal, coração batendo forte. Viu a social chorando baixinho, celular desligado. Ela não entrou em detalhes. Só disse, eles vieram, não pude impedir. O rosto de Gustavo ficou cinza. Ligou para a delegacia. Pediram educadamente para aguardar. Falaram que em breve teria audiência para decidir abrigá-la em casa de acolhimento, algum tipo de instituição estatal. Ele tentou insistir, questionar, oferecer casa, mas teve resposta fria. Nós seguiremos o processo. Foi quando ele, entendeu? Tinham decidido sem ele. Voltou para casa faminto, exausto e irritado. As mãos tremiam. Seu mundo parecia desabar. A menina que resistia a tanta coisa agora estava novamente presa num lugar que ela não confiava. Ele se sentiu culpado.
Era ele quem devia protegê-la. E falhou. Durante a noite, a notícia correu pelos corredores da empresa. Denise ligou, voz serena. Ouça, isso é sério. Eles fizeram o que tinham que fazer. Agora é seguir o protocolo judicial. Ele cortou. Protocolo judicial? É uma menina abandonada, vulnerável. Ela suspirou, irritada. Isso não tem a ver com você. Ele percebeu que ela estava do lado da instituição, não dela. No dia seguinte, Gustavo foi ao local mesmo sem ser convidado. O portão estava aberto, mas uma funcionária da casa de acolhimento trocou o olhar dele com um pose de esperto. Quando ele perguntou pela menina, ela sacudiu a cabeça. A doutora tem mandato agora, só pode falar com ela em horário marcado. Ele apertou o telefone com os dedos suando, prometeu colocar a casa em dia, esperou um agendamento que nunca chegou. Do lado de fora, crianças o olhavam desconfiadas. Sabiam quem ele era, sabiam que a menina sumiu do instituto. Ele sentiu na pele. A traição tinha gosto de engano, de sistema fechado. Uma traição institucional que anulou qualquer boa vontade. Naquela noite, Gustavo ficou sem dormir. Revisou todos os passos, cada proposta, cada contato, cada palavra. Tudo traído. A menina que confiou nele, que pensou nele como chance real, foi arrancada dali. Sem aviso, sem explicação, sem chance de escolha, ele respirou fundo e decidiu. Não seria assim que tudo acabaria. Agora era ele contra o mecanismo. Ele ia recorrer, pedir audiência, advogado, juiz, tudo. Pela menina, não por status, não por empresa. Pela menina que tinha coragem para salvá-lo e que agora precisava de alguém corajoso para salvá-la de volta. Gustavo parou o carro a 2 quadras da instituição, debaixo de uma árvore, com o motor desligado e o coração parecendo que ia rasgar o peito. Já tinha estudado o prédio por dias, escutado relatos de outras crianças que passaram por lá, olhado tudo com calma. Tinha até desenhado num papel os horários da troca de turno, os momentos em que os portões eram abertos, a rotina da cozinha. Ele não era mais um milionário em terno caro. Era um cara com roupa de rua, boné no rosto e um plano na cabeça. Tirar Lara dali de qualquer jeito. O relógio marcava 19h37, quando ele viu uma das vans da instituição parar do lado de dentro. Era a hora do jantar das crianças maiores e sempre deixavam a porta lateral destrancada por causa da entrega de comida. Era ali que ele ia entrar. Gustavo saiu do carro, caminhou firme até o portão lateral, esperou a movimentação da cozinha e entrou. Ninguém viu. Passou pelo corredor sem fazer barulho, virou à direita, subiu a pequena escada até o 2º andar. Ele já sabia onde ficava o quarto das meninas novas. Tinha estudado cada passo e agora era só seguir. No corredor, os sons de talheres e vozes misturadas com risadas. Mas no fim do corredor, o silêncio. Ele encostou na porta do quarto 6B e bateu 2 vezes. Baixo. Nada. Mais uma. A maçaneta girou devagar. Era ela. Com o mesmo moletom cinza, o rosto mais magro e os olhos arregalados. Quando viu ele, congelou. O tempo parou ali. Vim te buscar, ele disse, quase sem respirar. Lara não falou nada. Só olhou para dentro do quarto, olhou para ele e de repente pegou uma sacola do chão. Já estava pronta. Eu sabia que você vinha. Vamos sair pelos fundos. Eles desceram juntos, sem correr, mas rápidos. No caminho, passaram por uma funcionária que conversava com outra na cozinha. As duas estavam distraídas com o celular. Gustavo puxou Lara pela mão. O toque era leve, mas firme. Quando chegaram no portão dos fundos, o coração dele quase parou. Cadeado, trancado. Por um segundo, ele pensou em desistir, mas aí viu o empilhado de caixas perto da parede lateral. Subiram por ali. Ele subiu primeiro, estendeu a mão, puxou ela com força.
Quando os dois pularam para o outro lado, o barulho da grade alertou alguém. «Ei!» gritou uma voz. Eles correram. Gustavo segurava a mão dela como se aquilo fosse a única coisa que ainda importava no mundo. Entraram na rua, dobraram a esquina, seguiram até o carro. Quando entraram, ele ligou o motor e arrancou sem olhar para trás. Os dois respiravam rápido, a janela embaçada pela diferença de temperatura. Por alguns minutos, só silêncio. Até que Lara falou. «Você tá maluco?» Ele riu. «Tô, mas só por você». Ela encostou a cabeça no vidro, fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo parecia em paz. Gustavo olhou rápido de lado e viu um começo de sorriso no rosto dela. Eles seguiram em direção à casa alugada. Um sobrado simples, com grades, quintal pequeno, 2 quartos e uma geladeira já abastecida. Quando chegaram, ela desceu devagar, olhando tudo como se fosse um lugar de outro mundo. «Aqui é seu», ela não respondeu. Só entrou, subiu as escadas, foi até o quarto dela, abriu a porta, olhou a cama arrumada, um abajur fraco aceso, um cobertor novo dobrado no canto. Sentou devagar. Gustavo parou na porta e falou: «Se quiser ficar, fica. Se quiser ir, vai. Mas agora pelo menos tem escolha». Ela olhou para ele, pela primeira vez, sem medo, sem pressa, só com os olhos de quem entendeu que tinha alguém do lado. E isso, para quem viveu o que ela viveu, era mais do que qualquer coisa no mundo. Gustavo acordou cedo naquela manhã, antes mesmo do sol nascer. A casa estava em silêncio. Lara dormia no quarto de cima, enrolada no cobertor novo, os pés de fora da cama, respirando fundo como quem ainda não acreditava que podia dormir tranquila. Ele ficou parado na porta por um tempo, olhando ela ali. Era só uma menina, mas tinha passado por tanta coisa que qualquer adulto cairia. E agora, depois de tudo, ele sabia que o problema maior nem era mais encontrar ela. Era manter ela livre. De verdade, ele desceu para a cozinha, preparou café, mas nem tomou. Sentou à mesa com o notebook aberto, várias anotações ao lado, e começou a montar o que chamou de plano final. Sabia que não dava para ficar escondido para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém ia descobrir onde ela estava. A instituição podia fazer uma denúncia. Denise podia mexer os pauzinhos dela de novo, e Lara seria levada à força, como se fosse uma peça de um sistema que só sabe pegar e esconder. Não, ele não ia deixar isso acontecer. A primeira coisa foi ligar para o advogado dele. O único que ele confiava. Contou tudo, da casa, da fuga, do risco. O advogado ficou em silêncio por alguns segundos. «Gustavo, se alguém denunciar isso, você pode ser acusado de sequestro. Eu sei, mas mesmo assim, eu não vou entregar ela de volta. E o que você quer fazer?» «Quero assumir a guarda. Quero brigar legalmente por ela. Se tiver um jeito, eu vou até o fim». O advogado respirou fundo do outro lado da linha. «Vai ser difícil. Eles vão te atacar de todos os lados. Eu não ligo, só vê o que é preciso». Desligou e anotou tudo. Documentos, provas de que ela estava em risco antes, relatos sobre a instituição. Precisava montar um caso forte. Pegou cada informação que tinha juntado desde o começo. Testemunhas, fotos, a gravação da entrevista dele, os comentários nas redes sociais, tudo. Ele não ia jogar com mentira. Ia com a verdade, mas com tudo em mãos. Depois, ligou para a assistente social do abrigo. «Antigo, me ajuda a provar que ela é mais do que um número no sistema?» Ela hesitou, mas respondeu com firmeza. «Eu ajudo. Tô com vocês». No fim da manhã, ele tinha uma lista de 10 pessoas que podiam falar por Lara. Gente que tinha visto ela na rua, gente que sabia da coragem dela e até um policial que confirmou que ela sempre fugia dos abrigos porque apanhava lá dentro. À tarde, Gustavo marcou reunião com um jornalista sério, conhecido por denunciar falhas do sistema. Mostrou tudo. O cara ficou sem palavras por uns bons minutos. «Você sabe que,
Se a gente publicar isso, vai estourar. Eu conto com isso. No dia seguinte, entrou com o pedido de guarda temporária na vara da infância. Deu entrada com o advogado, entregou todos os documentos, depoimentos e explicou o motivo da urgência. A funcionária do fórum leu o pedido e arregalou os olhos. Isso aqui vai dar problema. Já deu. Mas agora vai dar certo. Enquanto esperava a resposta, manteve tudo em segredo com Lara. Não queria deixá-la mais nervosa, mas ela sentia no ar que algo estava diferente. O que você está fazendo? Tô tentando garantir que você nunca mais precise fugir. Ela olhou para ele com aquele jeito sério, desconfiado, mas não perguntou mais nada. Sentou no sofá, puxou o cobertor e ficou ali. Na noite daquele dia, ele recebeu uma notificação. Audiência marcada. 2 dias. Ele leu 3 vezes para ter certeza. Era real. Ele teria a chance de defender Lara frente a frente com quem quisesse tirá-la de perto dele. E dessa vez ele estava pronto. Não era só o plano final. Era o começo de algo que podia mudar tudo. Para ela. E para ele também. O dia da audiência chegou com um silêncio estranho. Gustavo vestia camisa simples, calça escura e o rosto estava mais magro. Sentia o coração batendo como se fosse explodir. Ele entrou na sala do fórum, olhou de um lado para o outro, o advogado ao lado, a assistente social presente, a juíza, de meia idade com expressão séria. E do outro lado, Denise, com o advogado dela, postura firme. No meio da sala, uma cadeira vazia com uma plaquinha dizendo Lara. Foi então que a porta do lado se abriu devagar e ela entrou sozinha. Passos curtos, cabisbaixa, mas os olhos no chão. Gustavo sentiu um nó na garganta. A audiência começou, com depoimentos simples. Especialistas falando sobre riscos de crianças na rua, documentos do abrigo, estatísticas. Era tudo o que ele esperava. Até que chegou a hora dele falar. Levantou, limpou a garganta e começou contando a história do resgate, detalhando cada etapa, cada soco na água, cada empurrão da pedra. A voz tremia um pouco, mas segurava firme. O silêncio dominava a sala inteira. Quando ele falou da pedra com o rosto dela estampado em mente, sentiu o peito doer de novo. A juíza fez perguntas. Denise ficou rosnando palavras baixas com o advogado ao lado, mas o momento mais forte veio quando o advogado de Gustavo pediu para chamar uma testemunha surpresa. A porta se abriu de novo e entrou um homem magro, trôpego, cabelo comprido e olhos fundos. Era o antigo melhor amigo do pai de Gustavo. Ficou parado no meio da sala. A juíza parou, olhou, assentiu para ele falar. Sou eu quem conhece a história da origem dela, começou ele com voz calma. Conheço a família dela, conheço a mãe. Foi então que ele mostrou um documento velho de restos mortais do acidente que matou a mãe dela. E então disse, quando a mãe dela morreu, ela levou no colo um bebê. O pai dela era o filho do meu grande amigo, que morreu 2 anos antes do acidente. Ele olhou direto para Gustavo e cumpria uma promessa. A menina é sobrinha do seu pai. Vocês tinham um acordo para cuidar dela, mas aconteceu o desastroso acidente, um escândalo que ninguém quis falar. A família pagou tudo para sumir com ela. E foi assim que ela foi parar na rua. O silêncio foi tão grande que Gay pressentiu o momento. Gustavo engasgou, os olhos cheios de lágrimas. Denise arregalou, primeiro buscando sustentar o plano. Depois, suando de medo da tremenda confissão. A juíza suspirou fundo e falou, esse documento será anexado ao processo. Precisamos verificar a autenticidade. Mas o que foi dito é grave. Pedi para a assistente social confirmar dados familiares. Ela fez um silêncio e continuou. Aguardem nosso parecer. Lara levantou os olhos e olhou em volta. Virou o rosto, viu Gustavo soluçando baixinho. Foi quando os olhos dela esbarraram nos dele, e tudo fez sentido. A menina que salvou a vida dele era parte da família que tentou escondê-la. Um segredo enterrado por poder e vergonha. A menina invisível era real, e tinha um valor que ninguém previa. Denise queria intervir,
mas ficou muda. O rosto dela mudou de composição. Era como se percebesse que jogou errado desde o começo. O dedo segurando o copo de água tremia. E ali, naquela sala, onde a verdade veio à tona, a vida dos dois mudou de vez. Ele viu nela não só a filha da rua que salvou um homem rico, mas a menina que foi traída por todos, até pela própria família. E ela viu nele alguém disposto a lutar por ela, mesmo contra cada história errada que disseram. E enquanto a juíza batia o martelo dizendo que ia analisar os fatos, todos ficaram ali, respirando fundo, porque a grande revelação não foi só um choque. Foi a chance de reconstruir tudo, partir de novo, mas dessa vez com a verdade à vista, sem mentiras, sem acordos sujos e, mais importante, com ela no centro da história. O portão abriu, devagar naquela manhã de sol. O barulho da tranca se soltando pareceu simbólico, como se fosse o fim de uma fase longa, pesada, arrastada. Lara saiu com uma mochila nas costas, os mesmos tênis surrados de sempre, mas o jeito de andar era diferente. Não olhava mais para o chão, nem andava com pressa, como quem tem medo de ser notada. Caminhava firme. E do outro lado da calçada, encostado no carro, estava Gustavo. Camisa simples, óculos escuros, mas o sorriso era claro como o céu aberto. Ela chegou perto, parou na frente dele e falou: "Não acredito que deu certo." "Eu também não." "Mas deu." Ela deu uma risada leve, coisa rara, coisa nova. "Para onde a gente vai?" "Para casa." Entraram no carro. O rádio tocava uma música qualquer. Ela abriu o vidro, sentiu o vento bater no rosto e ficou em silêncio por um tempo, até que virou para ele: "Quando a gente chegar, posso pintar meu quarto? Pode pintar do jeito que quiser, com as cores mais loucas que tiver. E posso estudar? Já te matriculei numa escola. Começa segunda." Ela mordeu o lábio, segurou o sorriso. Depois olhou para frente de novo. Aquilo ainda parecia sonho, mas agora era de verdade. Chegaram na casa pouco depois do meio-dia. O portão estava meio aberto, o cachorro da vizinha latiu e o sol batia forte no chão do quintal. Gustavo abriu a porta da frente e deixou ela entrar primeiro. Tudo estava limpo, simples, mas com a cara dela. A parede do quarto já tinha pincéis, novos. A mesa com caderno em cima. Um bilhete escrito à mão: "Bem-vinda de verdade." Ela segurou o bilhete por um tempo. Depois deitou na cama e chorou, baixinho, não de tristeza, de alívio. Nos dias seguintes, a rotina foi tomando forma. Ela acordava cedo, arrumava o próprio café e ia para a escola. Era estranha no começo, criança de rua no meio de um monte de adolescente com mochila nova. Mas Lara sempre teve o que ninguém ali tinha: vivência. E isso, aos poucos, fez ela virar exemplo. Gustavo pegava ela na saída, toda tarde, e ela contava uma história diferente. Ria das bobagens que ouvia, reclamava dos professores, começou a escrever textos curtos, coisas da cabeça dela. Um dia, ele leu escondido e viu uma frase que travou o peito: "Não sou milagre. Só sou alguém que não teve ninguém e aprendeu a se salvar." Ele guardou aquele papel. Num sábado qualquer, os dois foram até a beira do rio, o mesmo onde tudo começou. Ela olhou para o lugar, parou um tempo, depois tirou da mochila um cobertor velho, o mesmo que usava na rua. Dobrou com cuidado, colocou numa pedra e ficou olhando por um tempo. Depois, sem dizer nada, virou de costas e voltou para o carro. Gustavo entendeu. Era o jeito dela de dizer adeus para a antiga vida. Sem discurso, sem teatro, só com um gesto. Naquela noite, ela sentou ao lado dele no sofá, os dois vendo o filme, e ela falou, do nada: "Eu não sou mais a menina invisível, né?" Ele olhou para ela, sorriu e respondeu: "Nunca foi. A gente que não sabia enxergar." Ela apoiou a cabeça no ombro dele e ficou assim, sem pressa,
E foi ali, naquele silêncio confortável, que começou a nova vida dos dois. Sem rótulo, sem medo, sem pressa. Só com a certeza de que agora ninguém mais ia sumir.